Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula de Física da disciplina Laboratório de Física Moderna 1. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar para vocês a utilizar a ferramenta digital gratuita Tracker para poder medir as velocidades terminais de descida e subida das gotículas do experimento de Millikan. Lembrando que o Tracker, né, essa ferramenta de videoanálise e modelagem, tá? Ela foi criada pelo pessoal da Open Source Physics, é uma ferramenta gratuita, patrocinada por uma série de entidades, como por exemplo o pessoal do Compadre, a Davidson College, Cabrillo College e St. Olaf College. Então vamos lembrar do experimento de Millikan, tá? Então no experimento de Millikan nós borrifamos gotículas de óleo entre as placas de um capacitor. Então, quando o capacitor está desligado, essas gotículas estão caindo devido à ação da sua força-peso e elas experimentam uma força de arrasto viscoso, que é proporcional a uma constante vezes a velocidade terminal de descida, como nesse desenho aqui, tá? Entretanto, quando você liga o capacitor, surge sobre a gotícula uma força de natureza elétrica, porque ela está carregada com uma carga Q. Tá? Aí essa gotícula, então, ela inverte o seu movimento, ela passa a ter um movimento ascendente. Consequentemente, a força de arrasto viscoso vai ter o sentido contrário, né? Também proporcional a uma constante multiplicada pela velocidade terminal de subida agora, representado nesse desenho por VR. Tá bem? Então, quando você aplica a segunda lei de Newton para essas duas situações, você consegue isolar a carga em termos da soma das velocidades terminal de descida e subida, dividido pela velocidade terminal de descida. Tá? A massa da gotícula ela pode ser calculada a partir da sua densidade. Então, quando você substitui a massa na expressão que eu acabei de mostrar, você tem essa nova expressão para a carga. Tá? Lembrando que o raio da gotícula pode ser calculado a partir da lei de Stokes, que que define o movimento de uma esfera caindo de um fluido viscoso. Tá? Entretanto, perceba que nessa expressão, a lei de Stokes ela foi feita para esferas maiores. Como nas gotículas do experimento de Millikan, nós temos gotículas extremamente pequenas, compatíveis com o livre caminho médio das moléculas de ar. Então, vocês vão perceber nos vídeos que durante a descida, ela vai acabar derivando um pouquinho para a direita ou para a esquerda, tá? Devido à perturbação do movimento browniano das moléculas de ar. Então, a gente precisa compensar isso daí. Escrevendo a viscosidade em termos de uma viscosidade efetiva que leva em consideração o módulo de compressividade do ar e a pressão atmosférica. Então, quando você corrige a expressão acima, tá? Com essas duas equações, então está aqui a equação que escreve o valor da carga elétrica carregada pela gotícula em termos da soma das velocidades terminais de descida e de subida, dividido pela velocidade terminal de descida. Então, está aí a importância da gente medir com precisão as velocidades terminais de subida e descida, tá, das gotículas para a gente ter o valor da carga elétrica carregada pelas gotículas. Tá? A gente vai utilizar o Tracker para fazer esse processo. Tá? Então, depois que você instalar o Tracker, essa tela que você vai ter. Então, o Tracker ele precisa importar um vídeo para que você possa fazê-lo. Tá? Mas lembre-se, quando você importar o vídeo, ele vai fragmentar esse vídeo em N quadros. Tá? Então, se você utilizar um vídeo muito maior que 5 minutos, você vai ter problema na importação do vídeo e no processamento. Então, para importar o vídeo, a gente vem aqui, arquivo, na aba arquivo, importar vídeo. Aí você vai lá, importa o vídeo do experimento, que você vai analisar. Você vai esperar um pouquinho, esse tempo de importação é relativamente longo, tá? É proporcional ao tamanho do seu vídeo, pode demorar de 1 a 5 minutos, tá? Uma vez importado o vídeo, tá? Olha só que interessante, vocês estão vendo então já uma imagem estática de várias gotículas e estão vendo uma retícula graduada. Então essa retícula graduada que a gente vai tomar como referencial de distância para poder fazer as medidas, tá? Então, quando você olha o manual de operação do equipamento, você tem que o fabricante informa para a gente
que essa retícula graduada, ela tem separações, você tem linhas maiores, tá? Então essas linhas maiores são separadas de 0,5 milímetro. Consequentemente, como você tem 5 quadradinhos pequenos entre duas linhas mais escuras, então cada quadradinho pequeno desse tem uma aresta de 1/10 de milímetro, tá? Então, conhecendo essa informação, a primeira coisa que nós faremos é inserir um sistema de eixo cartesiano. Para isso, você vai passar o mouse nessa segunda linha do programa, na aba Mostrar ou Ocultar eixos de coordenadas. Você vai clicar no botão esquerdo do mouse, vai aparecer esse eixo cartesiano aqui, XY, tá? Que você pode arrastar para onde você quiser. Inclusive, dá para você perceber que a câmera que eu fiz a gravação do experimento estava um pouquinho inclinada, e eu vou compensar isso daí girando o eixo cartesiano, tá? Então eu posso girar o eixo cartesiano para compensar essa inclinação relativa da câmera, né? Isso não vai afetar a precisão dos nossos experimentos, não, tá? Então eu posso arrastar o sistema de eixo para onde eu quiser, para não me atrapalhar, beleza? E na sequência eu vou informar para ele os pontos de calibração. Então, cada quadradinho desse tem 1/10 de milímetro, tá? Como nós já sabemos. Então, você vai passar o mouse na segunda linha do programa, sob a aba Fita métrica com transferidor, você vai clicar nessa aba com o botão esquerdo do mouse, vai passar o mouse na palavra Novo e vai passar o mouse na sequência em ponto de calibração. Ao fazer isso, o seu indicador do mouse vai ficar na forma de um quadradinho, tá? Então, o primeiro quadradinho eu vou marcar aqui, ó, exatamente na origem do meu sistema de eixo cartesiano, e aí eu vou contar 10 quadradinhos, porque se a aresta de cada quadradinho tem 1/10 de milímetro, então 10 quadradinhos vão me dar 1 milímetro, tá bem? Então eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Tá lá. Então, as medidas que serão feitas aqui no vídeo vão ser levadas em consideração a partir desses pontinhos que a gente colocou. Entretanto, eu tenho que informar para ele os valores das medidas, né? Então, aqui, o primeiro pontinho lá, ele tem coordenada x igual a 0. Isso está em metro, tá bom? O primeiro pontinho tem coordenada y igual a 0 também. Já o segundo ponto, que é esse pontinho aqui em cima, ele continua na posição x igual a 0, mas a posição vertical dele é 1 milímetro. Então, é 0,001 metro. Tá bem? Então, feito. Então, todas as medidas que ele vai fazer agora, leve em consideração esses pontos de calibração que a gente tem. Então, o próximo passo é a gente identificar uma gotícula que a gente queira rastrear e fazer o rastreio dessa gotícula, né? Então, quando você passar o mouse nessa setinha verde aqui, você vai dar um play e aí você vai poder ver o vídeo, ó. Olha lá, tá vendo? Você pode pausar, você pode voltar, ó, beleza? Ó, olha que legal, exatamente nesse quadrante aqui, ó, nesse quadrante tem essa gotícula que está subindo, ó, presta atenção. Então, é ela que eu vou pegar, tá bem? Então, para isso, eu vou ter que passar o mouse nessa aba de trajetórias, clicar com o botão esquerdo, né? Na palavra novo, vou clicar aqui em novo ponto de massa, tá? Quando eu fiz isso, então ele criou para mim aqui a massa que eu vou rastrear, tá? Além disso, apareceu essa informação em amarelo que está escrito massa A selecionando. Definir massa na barra de ferramentas, utilizando o Shift mais clique para marcar as posições. Então, eu posso fazer a marcação manual
de cada uma dessas posições, ou posso utilizar a função de auto-rastreamento, tá? No caso do experimento de Thompson, utilizar o auto-rastreamento foi muito tranquilo, foi muito simples, porque nós não tínhamos que, ao longo do quadro da imagem, ele poderia se perder na hora de fazer o rastreio. Agora, aqui nas gotas de Millikan, acho que olhando para o quadro aqui, você vai ver que você vai ter milhares de gotículas. Então, durante o auto-rastreamento, ele pode se perder. Então, nós vamos ter só um pouquinho mais de trabalho para poder fazer isso, tá? Bom, mas vamos configurar essa aba que apareceu aqui no lado, né? Então, quantos diagramas eu quero mostrar? Eu posso mostrar até 3 diagramas diferentes, mas eu vou, a princípio, mostrar apenas o diagrama 1, tá? E aqui no eixo Y, eu posso pedir para ele mostrar para mim a componente X da posição, a componente Y da posição, tá? O ângulo da posição, ou a componente X da velocidade, ou a componente Y da velocidade, tá? Claro que interessa para a gente a componente Y da velocidade, só que eu vou pegar aqui a intensidade da velocidade, por quê? Porque a gotícula ela pode derivar um pouquinho, tá? Devido à turbulência do ar durante a descida, tá? E aí, se ele derivar um pouquinho, então você passa a ter uma componente horizontal que pode afetar um pouquinho a velocidade. Então, eu vou pegar aqui a intensidade da velocidade, tá? Então, eu tenho no eixo X o tempo, no eixo Y a intensidade da velocidade. E aqui nos dados, eu vou pedir para ele mostrar para mim apenas a velocidade, tá? Então, tá aqui. E aí, lembra que para eu poder rastrear essa gotícula aqui, eu vou segurar em Shift. Quando eu segurar em Shift, ó, quando eu clicar na tecla Shift, ó, o cursor do mouse vai ficar um quadradinho. E aí, quando eu identificar o pontinho, eu clico. Ó lá, tá vendo? Ele marcou a posição e pulou para o próximo quadro. Aí eu vou, novamente, a bolinha subiu porque nós estamos no quadro 2. Eu vou clicar em Shift e clicar no pontinho, tá? E aí ele já foi para o próximo quadro. Então, o pontinho subiu, ele está aqui agora, tá? Vamos continuar. Agora o pontinho, ele se escondeu atrás da linha preta que está da retícula, tá? Vamos continuar. E vamos fazer a identificação de novo. Shift, clicamos no pontinho. Shift, pontinho. Shift, pontinho. Shift, pontinho. Shift, pontinho. Ele está passando aqui, ó. Shift, pontinho. Shift, pontinho. Onde que ele está? Ele está aqui em cima agora, né? Shift, pontinho. Ele está aqui em cima aqui agora, ó. Dá para vocês verem que existe uma gotícula que ela não está carregada, então ela está flutuando bem aqui, tá vendo? Mas a nossa gotinha está aqui, ó. Inclusive a marcação dos últimos pontinhos que a gente marcou está aqui, tá? Então ela está aqui. E aí, com isso vocês estão vendo que nós temos um gráfico da velocidade, né? E a velocidade dessa gotinha, a gente já tem o valor médio da velocidade, ó, tá vendo que ela convergiu aqui em torno de 5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, ó. Então, vamos continuar. Nossa gotinha está aqui. Olha lá, nossa gotinha continua subindo. Agora ela vai passar na frente daquela outra gotinha que está parada e continua subindo, tá? Ela está atravessando a linha da retícula agora e continua subindo. Ela passou a linha da retícula, está aqui, ó, e continua subindo, ó, tá? E ela continua subindo. E vamos clicando em Shift e pontinho. Shift, clicamos com botão esquerdo do mouse. Shift, clicamos com o botão esquerdo do mouse.
Shift e clicamos o pontinho esquerdo do mouse, tá? Então ela continua subindo, ó, tá vendo? Shift e clicamos. Agora ela parou de subir, ó. Ela vai começar a descer, ó, tá vendo? Ela começou a descer, ó lá, ó. Ela começou a descer. Ó lá. Começou a descer, ó lá, tá vendo? Então ela tá descendo agora. E como nós estamos calculando o módulo da velocidade, então o fato dela estar com um sentido retrógrado não mudou o sinal do módulo da velocidade, tá? Mas o valor dela mudou. Olha lá, tá vendo? Ela continua descendo agora. Olha lá. A gotinha está descendo. Então, Shift e clicamos com o botão esquerdo. Shift e clicamos com o botão esquerdo. Shift e clicamos. Olha lá, vai passar atrás da retícula agora. E estamos clicando. Ó. Então, vocês estão vendo que a gente já tem a velocidade terminal de subida da gotícula e temos a velocidade terminal de descida da gotícula. E não houve a necessidade da gente esperar a gotícula subir uma retícula grande inteira e descer uma retícula grande inteira para a gente poder fazer essa medida. Então, a velocidade, o módulo da velocidade terminal de subida dela é 5 vezes 10 a menos 4. E, na média, o módulo da velocidade terminal de descida está entre 1 e 1,5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. É claro que, para você conseguir obter o valor exato, você vai ter que fazer a média desses valores que estão aqui. E a mesma coisa você vai fazer a média desses valores que estão aqui para você ter um valor um pouco mais preciso. Tá bem? Ó, aqui tem uma outra gotinha boa, ó, essa aqui, ó, tá? Quer ver? Volta, vocês vão olhar para ela, ó, tá aqui, ó. Vamos rastrear essa aqui agora, ó. Volta. Olha lá. Então, você vem aqui no controle de trajetória, novo, ponto de massa. Então, agora a gente tem a massa P, tá? Aí, pessoal, nós vamos aqui dizer para ele que a gente quer só um diagrama, a gente quer que ele mostre a intensidade da velocidade. Aqui na coluna de dados eu quero que ele mostre somente a intensidade da velocidade, tá bom? Então, vamos voltar, tá? A gotinha. A gotinha que eu vou olhar é essa aqui, ó. Essa aqui. Então eu vou dar um Shift e vou clicar nessa gotinha. Ele vai pular para o quadro 1 e vou continuar rastreando. Ela subiu mais um pouquinho. Tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Aqui. Agora ela vem para cá. Então, seguro o Shift e clico com o botão esquerdo. Seguro no Shift e clico com o botão esquerdo. Seguro no Shift e clico com o botão esquerdo. Inclusive, eu posso aumentar o zoom para facilitar o processo, né? Shift e clico. Shift e clico. Seguro no 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 Shift e clico. Ó, pulou para o próximo quadro, que é o quadro 20. Seguro no Shift e clico. Ó,
quadro 21, ela subiu, ó. Seguro no Shift e clico. Agora ela está atrás da retícula. Seguro no Shift e clico. Seguro no Shift e clico. Seguro no Shift e clico. Ó, vou fazendo isso, né? Vou deslocar aqui a barrinha para facilitar. Seguro e clico. Seguro e clico. Seguro e clico. Seguro e clico. Opa, apareceu uma outra gotinha ali. Ó, seguro e clico. Seguro e clico. Seguro e clico. Tem uma outra gotinha que está correndo junto com ela agora, mas eu vou continuar na que eu estou rastreando, tá? Seguro e clico. 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 Ah, começou a descer agora. Começou a descer agora. Seguro e clico. Seguro e clico. Seguro, Shift e clico. Ó, tá vendo? Seguro e clico. E vamos fazendo isso. Agora a gotinha está descendo. Passou pela retícula e ela continua descendo. Passou pela gotícula e ela está descendo. Passou pela gotícula e está descendo. Passou pela gotícula e está descendo. Continua descendo. Tá lá. Então nós já temos a velocidade terminal de subida da gotícula e temos o valor da velocidade terminal de descida da gotícula, tá? Então, vocês podem escolher quantos pontos de massa vocês quiserem.